a minha meta calórica, ela está alcançada em 8,53% até agora. E carboidrato 0,4, proteína 8,54 e gordura 17,54. Olá, tudo bem? Meu nome é Jader, né? Eu sou analista programador. Eu sempre coloco conteúdos aqui de soluções, né, do dia a dia para as pessoas. Eu analiso as questões técnicas de cada área, né? Seja qualquer área que tenha a sua complexidade, mas a gente pega os requisitos lá necessários de cada área. Por exemplo, agora a gente produziu essa planilha para cálculo de dieta, né? A gente fez as pesquisas, tem as fontes no link e links dentro do material da planilha, das fontes que a gente utilizou para fazer as pesquisas e desenvolver essa solução desse produto que a gente vai apresentar agora, tá ok? Olá pessoal, tudo bem? Bom, dessa vez eu estou trazendo um conteúdo de uma ferramenta, tá? Para facilitar o dia a dia de quem está querendo fazer o controle exato aí da sua dieta, seja você atleta ou seja por questões estéticas, de saúde, né? Que você quer cuidar do seu físico, aí você tem os seus números aí agora bem definidos para você alcançar, tá? Então você tem de qual é a dificuldade aí? É você muito cálculo tem que fazer, pesar, além de pesar a comida, você vai ter que fazer tudo uma análise lá. Então, para facilitar esse acompanhamento, para você ficar tranquilo lá, saber comer o que você precisa comer e saber no final do dia que as suas metas estão todas corretas, unidade por unidade, sem nenhum erro. Então, essa planilha ela facilita e te resulta essa facilidade, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês na tela do computador aqui já, tá? A funcionalidade dessas planilhas, como que eu fiz ela de forma mais fácil e prática possível. A dificuldade tem que ficar dentro das fórmulas internas e não ali na tela, facilitar o máximo possível na tela para você. Tá? Eu vou mostrar para você aqui na tela já a planilha aqui, tá? Vou abri-la aqui, vou puxar ela aqui para a tela, tá? Então vamos lá, eu vou falar de forma resumida inicialmente e depois eu vou aprofundar o assunto. Bom, então aqui a gente tem as partes principais da planilha que eu vou apresentar para vocês. Então eu tenho aqui ó, a aba de medidas, né? Você alimentar as informações com as suas medidas, né? Peso, altura, idade, sexo, né? Depois eu vou explicar os restantes aqui, tá? Vou apresentar aqui inicialmente primeiro. Então, suas medidas, as suas metas, né? Aqui é a meta de proteína, carboidrato e gordura que você vai consumir. Os alimentos, aqui é onde você cadastra os seus alimentos e as calorias, carboidratos e proteínas provenientes de cada grama do alimento, né? E vai estar calculado aqui já certinho. E eu tenho uma aba de receitas depois, né? E aqui é onde você vai lançar o seu alimento e a pesagem do que você ingeriu. E ele vai fazer todo o cálculo aqui que eu vou apresentar para você, tá? Bom, então, inicialmente aqui nas medidas, o que acontece? Você coloca aqui uma pessoa com 88 quilos, né? Uma altura de 1,75 em centímetros, né? 175 centímetros, que dá 1,75 de altura, com a idade de 41 anos. Essas medidas aqui são as minhas, tá? Selecione o sexo, tem diferença porque essa planilha é baseada nos cálculos de Harris Benedict, tá? E o cálculo é diferenciado ali para homem e para mulher por questões lógicas, né? A mulher ela tem menos massa corporal, tal, do que o homem de maneira geral, tá ok? Então, tem aqui você informa o sexo, que é importantíssima essa informação. O percentual de déficit, caso você vá fazer uma dieta de emagrecimento, né? E o percentual de superávit, caso você vai fazer uma dieta para ganho de massa muscular, você vai ganhar peso, né? Para depois, vamos dizer assim, você controlar ali, depois você faz um ganho de peso e depois você emagrece para apresentar ali os cortes dos músculos, enfim. Geralmente o pessoal quer chegar nesse patamar quando vai fazer um superávit, que eles chamam de bulking, né? Então aqui seria o cutting e o bulking, né?
que eu vou explicar aqui mais para frente na planilha onde que vai estar essas informações. Eu vou mostrar aqui rapidamente aqui a fórmula. É o seguinte, eu fiz as anotações aqui, cada item ele tem uma anotação, caso você queira saber mais a fundo o que tá sendo calculado, né? Então aqui a fórmula do cálculo de Harris-Benedict é a taxa metabólica basal, certo? Para homem, a taxa metabólica basal é igual a 10 vezes o peso mais 6,25 vezes a altura menos 5 vezes a idade mais 5. Certo? Esse é o cálculo para homem. Para mulher, a taxa metabólica basal é igual a 10 vezes o peso mais 6,5 vezes a altura menos 5 vezes a idade menos 161, certo? Esse é o cálculo da taxa metabólica basal. Esse resultado, o que significa? Significa que a quantidade de calorias que o seu corpo necessita para ficar só para funcionar, só para você existir, entendeu? Para não ter, né? Fora, não é somado aqui o cálculo de gasto físico que você tem diariamente. Físico que eu falo, você andar, você fazer alguma atividade, ok? Mas qualquer uma mesmo, não só aquela atividade de correr, não, qualquer uma, mesmo de você levantar, ir para o quarto, ir para o banheiro, enfim. Essa é a taxa metabólica basal, certo? Bom, depois a gente tem aqui o cálculo das calorias totais somadas com a basal mais as calorias que você necessita com gasto em atividade física, certo? Somada com a taxa metabólica basal, certo? Como que eu cheguei nesse cálculo aqui? Eu utilizei uma calculadora, tá? Que eu peguei, tem umas fontes aqui, eu usei o canal do Gabriel Arones ali, né? Pedi licença para ele para utilizar essa informação. E lá eu peguei, ele faz o cálculo através de uma calculadora online, tá? Que eu vou até abrir ela aqui, que você informa alguns dados, né? E chega a esse resultado das suas calorias de gasto de atividade física, referente à atividade física mais a taxa metabólica basal, tá? Então aqui ele pergunta a idade, né? Vamos supor que 41, o peso, vou colocar 90 quilos aqui, né? E a altura em centímetros, 1,75, tá? Aí aqui ele pergunta o seu nível da atividade hoje no dia a dia, né? Então você, se você é sedentário, se você faz exercício mais moderado, né? Se você tem a cadência de gasto mediano, né? E aí você seleciona a sua opção aqui, ou se você é atleta, né? Você é um treinador, ou você é um praticante de exercício já bem hard, né? Já avançado. Então você seleciona aqui, né, a opção e pede para calcular. Tá? Aí aqui ele vai dar o total de calorias que você precisa, né? Aqui a taxa metabólica basal, né? Aqui já está calculada aqui na nossa planilha, 173, já está batendo mais ou menos ali a mesma quantidade. Se você for sedentário, né? E aqui o total de calorias por dia, né? Que você precisa. Então 2.466 calorias, né? Então aqui você joga essas calorias aqui, ó, né? Aqui o cálculo que eu fiz com esses números deu 2.780, né? Uma vez você com esse total dessas calorias aqui, que é o total que você precisa, que você está gastando hoje, com a atividade que você faz, né, com as suas medidas, certinho. Hoje você gasta 2.780 calorias, se você tem essas medidas. Em cima disso é adicionado o percentual, conforme o tipo de dieta que você vai fazer. Se é déficit ou superávit, né? Aqui foi adicionado um percentual de déficit 20%, superávit a 15%, certo? Tem critérios para isso, tá? Mas aqui eu não vou aprofundar o conteúdo nesse sentido, apesar das pesquisas que eu fiz, eles abordar esse assunto, mas eu creio que tipo aqui, se você tem na planilha, você já foi passado por um profissional, eu creio que ele vai te indicar esse percentual, que você vai, como que você vai querer colocar. Então aqui a média é de 15% a 20% de superávit ou déficit, né? Eu coloquei 20% de déficit e 15% de superávit, tá? Aqui você pode alterar conforme você quiser.
Então, isso, o cutting, que é o déficit, deu 2.224 calorias, né, que é um déficit em cima dos 2.780, um déficit de 20%. Ou, se caso for um booking que você estiver fazendo, um percentual de superávit, vai dar 3.197 calorias, ok? Bom, então esse foram as suas medidas, tá? Em cima desses números você vai formatar a sua meta, a planilha já vai formatar a sua meta, que é a meta de consumo de proteína, carboidrato e gordura, certo? Então aqui eu tenho as medidas iniciais por quilograma peso de consumo de proteína, gorduras e carboidratos, certo? Então a proteína diária é de 2,3 gramas por quilo a 3,1 gramas por quilo de peso corporal, certo? A gordura é 2,2, ou perdão, carboidrato, aqui está dando 2,22, mas eu já vou explicar para chegar nesse número aqui o que a planilha vai fazer. E 0,8 para a gordura, né? Perdão, 0,8 gramas por quilo corporal, certo? O carboidrato, ele tem um cálculo diferente, por quê? Você vai pegar o cálculo da proteína, né? Que a proteína é 2,3 gramas por quilo, tá? E cada grama de proteína, ele tem um total de calorias de 4 calorias, tá? Então você vai multiplicar esse total de proteína multiplicado por 4. E a gordura total multiplicado por 0,9, certo? Isso vai dar uma quantidade de calorias. A subtração dessa quantidade de calorias da proteína e da gordura, ela vai dar o total de calorias do carboidrato. Então, falando de uma forma bem rápida e resumida, você tem ali a quantidade de proteína, certo? A caloria das proteínas, que cada grama de proteína é equivalente a 4 calorias a cada grama de proteína, e cada grama de gordura é equivalente a 9 calorias, tá? Então eu faço essa conta, eu tenho a quantidade de calorias de proteína e de gordura, eu faço a soma desses dois totais e subtraio da quantidade total de caloria que eu tenho que consumir, que eu tenho que consumir resultante lá do cálculo, certo? Eu vou subtrair, ele vai me dar um resultado. Esse resultado é equivalente a calorias referente ao carboidrato. Então eu pego essa quantidade de caloria e divido por 4. Esse resultado é a quantidade de gramas de carboidrato que eu vou consumir diariamente, certo? Então esse é o cálculo que está sendo feito aqui. Atenção, pessoal, não é ficar complexo, mas a gente está explicando o que está sendo feito na planilha. O que você vai fazer, você vai alimentar somente os dados, o cálculo a planilha já vai fazer e vai te dar esses resultados, tá? Eu estou só aqui só explicando. Então, dando prosseguimento, né, com aquelas medidas que eu adicionei lá, certo? Então essas são as minhas metas diárias. Agora eu tenho os alimentos que eu vou precisar consumir para chegar nas minhas metas, né? Eu tenho a lista de alimentos, né? Eu adiciono um alimento aqui. Por exemplo, aqui tem escolhi uma aqui, a banana. Eu tenho a banana, ela tem a quantidade de calorias por cada 100 gramas, né? Tá aqui, ó, alimento por cada 100 gramas. Carboidrato que ela me oferece a cada 100 gramas. Proteína e gordura, certo? Então eu adiciono os produtos aqui nessa lista, vou adicionando aqui, ó. Coloco o nome da fruta, ou do alimento, perdão. A quantidade de caloria, quantidade de carboidrato, proteína e gordura, certo? Aqui eu já tenho a minha lista de alimentos, perfeito? E então eu venho no dia aqui, né? Faço uma cópia de cada dia e venho aqui no meio com a data. Hoje a data é dia 30, né? Por exemplo. Então aqui eu tenho a alimentação que eu fiz ontem e anteontem, certo? Eu coloquei aqui só um exemplo, tá, pessoal? Então aqui começa a ficar, vem o resultado aqui, a recompensa de todos esses cálculos, né? Que
se torna fácil. Eu expliquei todos os cálculos para você, mas não significa que vocês vão fazer isso. Eu apenas estou explicando para você saber como funciona a planilha. Na verdade, você vai só pegar a planilha, alimentar a lista de ali as suas medidas, né? A lista de alimentos e informar ali o consumo por grama de cada item que você está consumindo, que ele já vai calcular para você as metas. Por exemplo, aqui ó, no dia 29, eu comi 170 gramas de clara de ovo, né? Adicionei ali. E ela me proporcionou aqui ó, 88,4 de calorias, carboidrato 1,24, proteínas 18 gramas de proteína, né? 170 gramas de ovo, 18,7 gramas de proteína. E gordura 0,34, certo? Então, conforme eu fui adicionando aqui, ó, e aqui tem o café da manhã, lanche, o almoço, e tem aqui você pode selecionar os alimentos aqui, ó. Tá? Você adiciona o alimento ali. Então, eu vou pegar aqui essa lista que está em branco e vou adicionando aqui os alimentos. Digamos que é a data de hoje. Eu tomei café, eu anotei lá, porque eu preferia que você anote depois da noite ou à tarde você lança, no final do dia. Você lança lá o seu consumo. Ou então, se você quiser acompanhar isso em tempo real, se você não quis fazer, você pode alimentar a planilha de forma anterior, né, antecipada, e já formar a sua alimentação do dia com antecedência, ou se você preferir, você pode ir alimentando ela conforme o dia e saber no restante do dia o que você pode comer ou o que você não pode, conforme os números que vão subindo ali, né? Entendeu? Bom, vamos supor aqui que aqui é o café da manhã, né? E eu coloquei lá biscoito de água e sal. Tá? Quantidade em grama deu cada biscoito, se não me engano, não sei se é 30 gramas. Ou digamos lá que eu comi 150 gramas. Tá? Ele já calculou para mim 600 calorias. Carboidrato, proteínas. Né? Vamos ver o ovo aqui. Vamos botar um ovo. Ovos. Aqui ó. Ovo cozido. Digamos que eu coloquei aqui 130 gramas. Tá? 170. E aqui eu tenho o alcance das minhas metas. Ó, eu tô a minha meta calórica, ela está alcançada em 8,53% até agora. E carboidrato 0,4, proteína 8,54 e gordura 17,54. Então tá, eu tô com a gordura já um pouco alta, né? Já consumi uma quantidade de gordura e já consumi mais proteína e o carboidrato está baixo, né? Então aí eu vou jogando com os alimentos aqui, ó, tá? Caso você queira saber falar, estou precisando subir o carboidrato, estou precisando baixar, consumir mais proteína e tal, então você vai jogando com os alimentos que tem mais ou menos os itens que você precisa. Você olhando aqui nos alimentos, ele vai te informar aqui, ó. Aqui você vai saber, por exemplo, aqui ó, a aveia tem 13 gramas de proteína. Ah, você está precisando de proteína, então vamos lá, aveia, né? Aveia e ovo. Então, por aqui você vai saber o que você vai ingerir, certo? E aí você vai implementando aqui os dados dos seus alimentos, conforme você vai consumindo, certo? Banana, eu vou colocar aqui 150 gramas de banana. E o interessante, pessoal, que eu usei essa planilha aqui, uso ainda, né? Uso já há quase um ano. E é o seguinte, conforme você vai utilizando ela, você já automaticamente, os alimentos vai entrando na sua cabeça, qual a proteína, a gordura e carboidrato, o valor de cada um. Então, conforme o passar do dia, o que você vai precisando, você já sabe que vai encaixar. Fala, eu tô com a proteína baixa, eu vou encaixar um ovo mexido à tarde, no café da tarde, ou eu vou tirar tal coisa que tem gordura, então você já vai sabendo balancear. Tá, eu vou colocar, tô fraco de gordura, não consumi toda a gordura do dia, eu vou comer um abacate à noite. Então você vai completando, você já vai pegando essa experiência. Com o tempo fica automático já na sua cabeça. E a planilha é muito importante também até para a sua didática nessa questão. Você vai ficar muito bem avançado e vai levar a dieta na linha. Você vai ver os resultados conforme você fez ali
a sua dinâmica, né, suas metas, e você vai alcançar com tranquilidade. E com a consciência tranquila, né, que você não vai deixar tudo isso só na responsabilidade da sua mente, né? Você vai estar registrando isso. Então é isso, você vai alimentando aqui conforme, né? O horário aqui, você coloca um whey lá se você quiser, né? Uma quantidade de whey, proteínas, enfim, você pode lançar tudo aqui com os valores para poder chegar nos seus cálculos aqui, suas metas, tá? E qualquer dúvida, pessoal, vocês chamam no link do WhatsApp que eu vou botar na descrição aí, tá ok? E qualquer coisa, pergunta pra gente aí, tá ok? Eu vou deixar o link da planilha na descrição e qualquer dúvida, pode chamar.